Que alegria, internautas, aqui mais um episódio do podcast do Além e do Aquém. Moab José, idealizador dessa iniciativa, mais dois novos convidados aqui conosco. E para falar, né, Moab, de um tema tão importante, que é a proteção e prevenção à violência contra a mulher. Aqui a gente vai falar, claro, de alguns dados que são duros, a gente dizer, algumas situações e também dói aqui um pouco no nosso coração, mas vamos falar também de esperança, vamos falar de ações, projetos que estão acontecendo, que estão mudando a realidade de violência para uma outra realidade, que a gente vai conhecer um pouquinho aqui e vamos dizer, Moab, quem são os convidados de hoje, que inclusive foi um tema que você idealizou, a Selma Martins, promotora da mulher em São Luís. E aqui à minha frente o Raimundo Ferreira, que é psicólogo da primeira vara da mulher no Tribunal de Justiça. Moab José, todo mundo que já conhece, né? Mas ele que é o presidente aqui do Pouso, Obras Sociais, obrigada por me convidar para participar desse lindo projeto. E Moab, mais um episódio com esse tema. O que você tem a dizer sobre esse podcast que veio assim com essa ousadia, né, de trazer não só temas voltados para a espiritualidade, mas abrindo um pouco as temáticas? Exatamente. É uma alegria isso, porque o nome do nosso podcast é Do Além e do Aquém. Nós não podemos separar uma coisa da outra, né? É preciso que a gente viva a espiritualidade, mas sem tirar o pé do chão. Daí a ideia do nosso podcast. Vem muito temas interessantes por aí daqui para frente. Né? E o modo se sente feliz de poder facilitar ou possibilitar esses encontros aqui, né? Com tanta gente bonita, com tanta gente que pode contribuir de forma efetiva, né? Para dias melhores, digamos assim, para todos nós. Agora, Moab, já mais impedir aqui do nosso internato para seguir a gente, seguir nosso perfil aqui, podcast no YouTube, podcast do Além e do Aquém, mas que está em nome do povo, obviamente. Exatamente. Então, a gente tem toda uma equipe aqui conosco, trabalhando aqui e fazendo esse resultado final maravilhoso. E a gente faz um convite aí para seguirem, não só clicarem lá e curtirem já este episódio, mas se inscreverem. E nós temos também muitos amigos espalhados pelo Brasil, né? Então a gente chama toda esse gatilho. Olha ali para a câmera e chama. Eu já chamo Maís de Braga. Aí em Brasília, uma querida, minha amiga. Essa ela veio aqui, eu assisti. Ela vem agora, ela vem em agosto. Vai se preparando se algum dia podcast com Maria. Eu quero. E ela de lá de fundo também do Raul Teixeira, que é outro maravilhoso, que vai estar também aqui, os dois conosco, hospedados com a gente aqui na Macau. E vai, nossa, vai ser uma contribuição maravilhosa. Então, desde já, se inscrevam ou Obras Sociais e você vai conferir vários episódios no podcast do Além e do Aquém. Sem mais delongas, eu gostaria de ouvir um pouquinho aí do Pouso Obras Sociais, para quem está seguindo a gente pela primeira vez, assistindo aqui ao podcast pela primeira vez. O Pouso Obras Sociais tem diversos trabalhos e é localizado aqui na FOAB, em São Luís. Isso, 42 anos de trabalho. Começamos com o lar de criança, onde nós criamos 40 filhos. Começando ali chamava-se na época La Pouso da Esperança, tá? Depois Obras Sociais. Foi desta casa nós desenvolvemos várias atividades. Então nós temos hoje uma casa de apoio que recebe pessoas do interior, enfermas, que vêm para exatamente São Luís. Nós temos um trabalho que chama-se Mãe Cidade, em homenagem à Madrasta de Chico, que é um trabalho de educação para pessoas que é uma mãe amorosa. É muito acolhedora, madrasta do Chico. É muito querida. Uma vez eu perguntei para Chico, quem foi Cidália? Ele disse, Cidália, meu filho, foi um anjo que Deus mandou para tomar conta de mim e dos meus irmãos. É um realmente o carinho, o amor que é por ela. Então, nós temos ainda crianças aqui
especiais que acontecem conosco. Nós temos uma escola de informática, nós temos uma farmácia solidária e também o nosso plano de saúde de Equipage, entre outras coisas. Olha, quem quiser os detalhes, no primeiro episódio, que já está aí no canal do Paul Dover Façades, tem lá todas as informações. Porque agora no foco a gente vai falar da última iniciativa mais nova, né, que a gente está vendo aí no AB, está arrasando nas mídias sociais, fazendo os vídeos aí com a Bruna, e você pode ver, ele fala dos projetos, está lá no meu trabalho também mostrando as atividades, e a última novidade é a Rádio Web Amor Infinito. Isso, para poder prever de bom. É, né? Que? Qual é uma rádio que vai funcionar o tempo todo. Nós estamos verificando uma corrente de rádios por esse Brasil afora, webs, ligado à doutrina, para estar fazendo programas o dia todo. E também com uma boa música, né? Igual o mundo, né? Então, tem uma boa música, uma música que seja agradável, né? Nossa, então já a gente vai interessar na hora. Olha só, vamos então começar com o nosso tema. A gente vai falar hoje, voltando aí, você acabou de acessar o podcast, a respeito da proteção e prevenção à violência contra a mulher. Os nossos convidados, Selma Martins, promotor da União São Luís, o Raimundo Pereira, psicólogo da primeira vara da mulher. Então, a Selma, ela tem um trabalho já de longos anos aí com as mulheres, e recebendo denúncias e também levando proteção. E a gente tem um contexto, eu fui pesquisar na internet, a gente tem aqueles dados feios, né, de número e tal, porque senão vamos levar a esperança no nosso podcast. E aí eu vi aqui no site do governo federal dizendo que o 1.800 faz mais de 750 mil atendimentos em 2024, né? E são atendimentos diários, entre telefone, WhatsApp e e-mail, para acolher registro de violações de direitos com residentes. Essas denúncias são encaminhadas para órgãos competentes, como a Secretaria de Segurança Pública da Mulher, Delegacia da Mulher e Ministério Público. E no Maranhão, o NIR 180 registrou um aumento de 38,9% das denúncias também ano passado. Só para fechar aqui a questão do número, na Secretaria de Segurança Pública do Estado, Maranhão reduz o número de casos de feminicídio no mês de março, foi a manchete, né? E no primeiro trimestre deste ano, janeiro, fevereiro, março, também houve uma diminuição em relação a 2024, né? Então, a gente está falando aqui de pessoas que deixaram de morrer, né? Mulheres. E São Luís não teve casos, e a maioria foi dos suspeitos, foi de feminicídios, está preso, né? Então, Selma, apesar de ter um aumento de denúncias, mas também é positivo porque as mulheres estão buscando ajuda, não é isso? Porque focar nos números da violência, eu não foco. Eu foco nos números das mulheres que não foram assassinadas. Em 7 anos de funcionamento da Casa da Mulher Brasileira, 23 mil mulheres foram salvas. Significa o quê? Que com a medida protetiva, a mulher é salva. Não tem nenhuma mulher assassinada com medida protetiva. E o que eu tenho que fazer? Divulgar essa medida protetiva. Que qualquer pessoa pode fazer. Então, eu posso fazer cartazes, deixar aqui. Se eu te der o link, você vai preencher. Embora que você está nas redes sociais, nas mídias, né? Sua assessora, com a sua assessora não precisa você ir lá na Casa da Mulher Brasileira, você faz aqui. Então, se chegar alguma mulher aqui, tô sofrendo violência doméstica, você dá o link, ela preenche, chega e nós fazemos o quê? Acolhemos essa mulher. Tem essa medida protetiva online, né? Que ela estava explicando, você preenche lá com toda a segurança, assim, né? De ter a sua identidade resguardada e chega mais rápido. Isso. Nesse link também eu recebo denúncia de terceiro.
Então, você tem um caso aqui na vizinhança, peraí, eu vou denunciar. Denuncia, chega até a gente. Então, para que a mulher não precisa nem sair de casa. Às vezes ela não tem dinheiro para pagar o transporte. Às vezes ela está ali acuada pelo homem. Então, daqui para a casa da mulher brasileira é uma viagem de ônibus. E o que a mulher faz? Ela desiste. E aí? Ela pode ser assassinada. E nós não podemos aumentar essas estatísticas. A gente tem que diminuir, colaborando e esclarecendo a população. Moab, esse poema que tocou o coração, né? E você quis trazer aqui para o podcast. Estamos aqui com essa oportunidade. Vamos começar aqui com a Selma, depois a gente vai também ver o trabalho do grupo reflexivo, que também é muito lindo lá no Justiça. Agora, a Selma é toda sua, para que você possa. Coincidentemente, eu trabalhei 4 anos na causa da mulher vítima de violência do TJ. Quando era leitista, e ali nós vimos realmente coisas impressionantes, impressionáveis. Então, e o que eu achei interessante, ser uma fala, é a questão da gente não estar só divulgando o que é ruim. Infelizmente, a parte que todo mundo gosta, a imprensa, mas ele dá maior valor. Mas o que está sendo feito. Olha, eu estou representando a imprensa aqui. Não, fora desse pela estatística. Perfeitamente. Mas o que está sendo feito realmente para diminuir esse número de mulheres vítimas da violência? Campanhas de prevenção. Porque às vezes a mulher está num relacionamento abusivo e ela não percebe. Aí ela diz, meu marido, ele gosta tanto de mim que não quer nem que eu esteja. Ele não quer eu vá para a academia. Aí ele não quer que eu trabalhe. Fazer concurso para que as cartas já tem todas marcadas, todo mundo está vendo que ninguém passa. Então, ele vai embutindo isso na cabeça da mulher. E aí ela vai se desolando. A primeira que dá as costas, às vezes, é a família. E ela não tem uma rede de apoio para procurar o quê? Socorro. Que casaste com esse cidadão? Eu não quero saber. Não, pode ficar com ele, pronto. Ela vai convidar aquilo. Ela não tem mais ninguém. Os amigos se afastaram. Ela se afastou dos amigos. Para que ela vai pedir socorro? E Selma, o ciclo de violência, ele, como você falou, começa muito sutil, mas chega, às vezes, até os dias de fato, né? E aí, nesse ínterim, a mulher sofre, às vezes, agressões físicas mesmo. E, para que deixe bem claro para essa mulher que está nos acompanhando, por você que é homem, mas tem uma mulher ali que você está achando, às vezes, no trabalho, né? Está observando que está com algumas características que pode estar passando por algum tipo de situação de perigo em casa. Que ciclo é esse que essa mulher passa, que, pelo que você falou agora, começa aí pela psicológica? Isso. O feminicídio é um crime que pode ser evitado. Como? Denunciando. O cidadão não chega e vou te matar. Não é assim. É todo um caminhar. Primeiro, ele começa com as agressões verbais, depois vem as físicas, depois ele pede perdão. E ela acredita nele, porque ele prometeu juras de amor eterno no casamento que Moab fez aqui no pouso de repouso. Aí, essa mulher acredita, porque ela gosta daquele homem, não, ele vai mudar. Aí, envereda, aí junta as drogas, lícitas e ilícitas, a bebida. E aí esse homem cada vez mais vai piorando as agressões, até que culmina na morte de mulheres. Porque a sociedade nos cobra um homem para chamar de seu, que nem a música do Erasmo Carlos. Então, você separou, ainda não arrumou nenhuma hora, está sozinho. Fez a universidade, se formou, ainda não casou. Agora que já estudou, já te focou, já tem mestrado, doutorado. E cadê o marido? E cadê os filhos? Então a sociedade cobra uma mulher. Isso, ninguém cobra do homem. Ninguém cobra isso do homem. Diz assim, do homem, né? Faz quando eu solteirão, vamos para a bolacha de pacote, não sei mais o quê. Ou então, o pegador. O pegador, né? E a mulher
ela, quando se separa, fica com os filhos, em regra. E aí é muito difícil para essa mulher ela trabalhar, virar os filhos, mas a sociedade cobra. Então, o que a mulher faz? Vai fazer redes sociais, porque não tem nada contra. Vai fazer redes sociais e conhece o cidadão. Bota lá como uma dentro de casa. Não conhece. E aí a gente tem casos que o cidadão, como aconteceu na cidade operária, matou a filha dele. Né? Conhecer, hoje é cada um na sua casa. Esse é o casamento moderno. Outra coisa, levanta a ficha do boy. Como é? Bota lá na internet o nome dele. E aí, eu vou saber quem é ele. Por quê? Porque já teve uma moça que foi vítima de feminicídio e ele já tinha o feminicídio na sorte. Então, hoje, informação é tudo. Você aqui, da tela do seu celular. Né? Outra coisa, quando a pessoa vem pedir um emprego, eu quero trabalhar aqui contigo. Entendeu? Vai pegar sua certidão na polícia, não sei mais o quê. Tu investiga a pessoa. Como é que tu vai te relacionar com alguém que tu não conhece? Aí tu vai ver como é que ele trata a mãe. Como é que ele trata os irmãos. Como é que ele trata eles. Para atenção, se falar mal da mulher, a próxima vai ser você. Isso é outra dica, anota aí, você para assistir, além de curtir, compartilhar, né, mano? Então, O podcast do Alerta, A Selma. do Aquém, do Alerta, O Instagram do Instagram. Eu me fechei nas 70 e aí eu comecei a fazer vídeos. E aumentou o número de medidas protetivas pelo site do Ministério Público. Agora, Selma, puxando ali para o gancho, né? Sobre essa questão do patriarcado, dessa educação machista que não só os homens ensinam seus filhos, mas as mulheres, às vezes culturalmente, inconscientemente, passam isso para os seus filhos também. E nós, quando eu queria ouvir ali nosso amigo Raimundo, que é psicólogo lá do Tribunal de Justiça, ele tem esse trabalho junto com uma equipe de voluntários de grupo reflexivo. E já várias situações mostraram onde começa, né, Moab, essa violência deles e as causas. Então, eu queria ouvir você, né, desse trabalho do grupo reflexivo e depois a gente refletir um pouco sobre essa histórico desse homem. Gente, boa tarde, primeiramente. Obrigado pelo convite. E estar compartilhando aqui a mesa com a Selma é um prazer. Selma é uma potência na questão do combate à violência. Hoje mesmo eu estive com uma senhora que há 10 anos atrás eu atendi, que esteve com você, e ela lembrou com muito carinho isso, que você fez uma diferença na vida dela. Foi uma pessoa muito machucada, de todos os sentidos, fisicamente, ela chegou lá sangrando. Ainda estávamos lá no Monte Castelo. Eu e a Selma são das antigas aqui do combate à violência. A gente ainda estava no Monte Castelo. E onde ela esteve lá, e doutor, não sei o que, lembrando que o céu, e pronto, fez a diferença. Então, assim, prazer estar com ela aqui. E a gente tem esse trabalho também já há um tempo, já estamos fazendo, acho que 17 anos, trabalho aqui no Maranhão, um dos mais antigos grupos do Brasil. O mais antigo. Né? Ele é modesto. E aí a gente tem, assim, nos últimos anos, principalmente nos últimos anos, visto um acréscimo desses grupos no Brasil. Isso é muito bom, porque eu sempre falo, a gente está trabalhando com o principal vetor da violência. Somos os homens, somos nós, né? Que precisamos também ser trabalhados. A gente vê esse trabalho de empoderamento, de proteção, de rede com as mulheres, mas é necessário, é fundamental que a gente trabalhe os homens. São eles que agridem, são eles que marcam, né? São eles que usam da violência, somos nós que fazemos isso. E precisamos redimensionar, retomar uma roda diferente. Nós já tomamos ao longo da história, né? Eu me lembro quando a gente conversou, tá, sobre esse mesmo tema antes,
que na época você comentou, Bruno, que os homens que passavam por este grupo reflexivo não reincidiam, né? Não sei se condiz atualmente a realidade na violência, mas de qualquer maneira já é algo significativo. Se você conseguir reduzir para 50% ou por mais, já é muito bom. Como é que está a realidade hoje desses homens que passam pelo grupo? Tem algum acompanhamento? Isso. Ao longo desses 17 anos, a gente teve um caso só de residência. Ou seja, em 17 anos, no caso de residência, a gente vê que é um instrumento extremamente poderoso no combate à violência doméstica, né? No combate à violência contra a mulher. Então, a gente já tem centenas de homens que passaram no grupo. Isso é uma realidade do Ministério Público, é uma realidade do Brasil com esse instrumento. Por isso a gente quer multiplicar esses grupos. E é uma realidade mundial, que a gente não inventou isso aqui. Veio, já de outros países, foi na Europa, nos Estados Unidos, expandiu tudo inteiro. Hoje a gente quer ir no mundo inteiro. E é um instrumento que eu falo assim, o mais poderoso. A gente vê as medidas preventivas, mas elas por sozinhas não mudam a realidade. A gente tem que ter várias frentes para mudar essa realidade da violência doméstica, assim, na violência de gênero, né? E esse trabalho busca exatamente trazer esse homem para começar a refletir essa minha construção enquanto homem, essa minha associação de ser homem enquanto algo ser violento. Para ser homem eu preciso mostrar violência, né? Então está muito associado nessa cultura de que a gente precisa, nessa formação nossa, a gente traz esse homem para refletir sobre a vida, refletir sobre as escolhas, refletir sobre as masculinidades, refletir sobre esse instrumento, que eu falo que é sempre uma gambiarra, sobre a violência, da gente estar sempre utilizando isso como um instrumento primeiro para resolver os conflitos. Então é sempre refletir, é sempre ameaçar, é sempre ofender, a primeira coisa que vem para a gente, isso através a presença da violência tão forte na nossa sociedade, que isso atravessa homens e mulheres. Moab, você como homem, ouvindo um relato desse maravilhoso, assim, qual é a curiosidade que você tem assim, em relação a esse trabalho? Primeiro, a gente ainda hoje percebe que há 2.000 anos atrás a mulher estava na praça sendo exposta ao escárnio público. 2.000 anos depois, a mulher continua na praça, agora na parte virtual, sofrendo da mesma forma. Então, o que é necessário para divulgarmos junto a comunidade como um todo, esse trabalho, Acho que tem que ampliar, profundamente importante, como os homens. Eu já quero implantar aqui. Pois é, que somos salvadores, se somos salvadores, né? E só para, antes de passar a bola aqui para o Raimundo, em relação a isso que o Mauro falou, eu fiquei, gente, perplexa. Se tem esse resultado tão amigo, por que ainda de novo falar, né, desses grupos e não se estende isso, né, de forma significativa? Isso precisa mesmo a gente ter uma política de Estado nesse sentido. Por exemplo, tanto no município quanto do governo, quanto no federal, a gente trazer isso para uma política de Estado, não de governo. E aí sai esse governo de entrar Sai a casa, mas trazer como uma lei instituída como um instrumento poderoso de combate à violência, de mudança social. A gente não só dizer que é de combate às violências, mas de mudança nas nossas relações. É de mudança no sentido das nossas construções. Também uma mudança social, uma mudança cultural. Então hoje a gente está falando, mas nos anos 90 era assim, era sábado e o grupo reflexivo. Hoje não é assim. Não é assim como? Porque o homem que mata, né? Mata pelos mesmos motivos dos anos 90, dos anos do século médio, da Idade Média, na época de Cristo, no antes de Cristo, foram as mesmas questões sobre papéis, sobre
essas questões rígidas que a gente tem Então, estabelecido. resumindo, né, seriam leis e também políticas públicas. Que alcancem, e a gente precisa entender que para mudar toda uma estrutura, a gente tem que ter várias frentes. Né? A gente precisa ir para a escola, a gente precisa vir aqui. Então, quando a gente está discutindo, está conversando com a comunidade e às vezes não tem alcance dessa realidade, está levando para ele também a reflexão, que precisa alguma coisa pensar, ele Aí precisa pensar. você falou que Nas para mais igrejas, as igrejas. As igrejas precisa, muita gente me aborda, eles sabem como é que faz, porque lá na minha igreja tem São pontos bons, né? Para que também aconteça esse esquema da rede de apoio. E a gente precisa dar mais, isso que a Câmara da Palavra disse, acesso fácil à justiça. É importante esses mecanismos de online, os fundos que a justiça está indo para os mais os lugares assim no interior, bem longínquos, né? E que faz colocar um ponto lá que a pessoa pode ter acesso à justiça lá mesmo, sabe? A justiça entra lá, colocando um ponto onde a pessoa pode acessar. Às vezes ele não consegue sair daquele distrito para ir lá fora. Essa reflexão sua sobre o interior é importante, que a gente é um estado grande, né? 217 municípios. E aí tem esses municípios que ainda são mais pobres, mais vulneráveis, e tem que se pensar, né? Então, a justiça tem colocado esses pontos, tem treinado pessoas para abrir as medidas ali, para às vezes fazer uma audiência para a pessoa para sair daquele local muito difícil. Então, como é que ela chega no fórum para garantir direitos se não consegue Tem na sua própria cidade. naquele próprio distrito? Mas nós temos, sim, essa medida protetiva, ela abrange todos os 217 municípios. Como é que isso acontece na prática? É tem tribunal mesmo, a lei do online? Não, Ministério Público, na pandemia, veio uma lei que todos os órgãos do sistema de justiça tinham que ter a ferramenta online. Então, o tribunal tem a medida protetiva online, cai na caixa do juiz. O Ministério Público também tem. Como eu sou o órgão central e eu distribuo para os colegas. Agora nós estamos mudando o sistema para quando a entrada já cair direto na caixa do colega. Isso já existe, aquela medida protetiva. Só frisando aqui, porque eu também sou leiga e a gente vai entendendo junto. Então, tanto o Tribunal de Justiça quanto o Ministério Público faz essa da medida protetiva e também faz parte dos devidos encaminhamentos. Quando ela acessa a página do tribunal, lá tem a parte de medidas preventivas. Quando ela acessa a crise, acessa o Ministério Público. Tem a aba medidas preventivas. E lá ela vai dizer qual é o município dela. Se você quiser preencher aquele link que eu te dei da medida protetiva, ela não precisa nem sair de casa. Todo mundo tem um celular. A pessoa pode não ter uma geladeira, um fogão, mas uma televisão e um celular com internet. E o que vai acontecer? A mulher que está lá no interior, entrou por esse link lá no site do Ministério Público, no TJ, o que acontece depois disso, da denúncia? O juiz concede a medida. O juiz dá até automático. Já tem automático. Certo. Entendeu? O sistema abrange todo o Maranhão. Agora, o que é importante, né, Moab? Essa mulher saber o que consiste ela está com essa medida. Porque às vezes ela diz assim, não vou denunciar porque ele vai descobrir, vai ficar com raiva e aí pode fazer uma coisa pior. Às vezes fica com medo e você esclarecendo, o que acontece? Essa mulher, ela tem todo um sistema de justiça de proteção. Então, o juiz, concedendo a medida protetiva, o cidadão é citado, que caso ele descumpra, ele é preso. E a mulher, ela vai pedir o quê? Nesse fórum, a proteção. E a mulher que tem medida protetiva não é assassinada. Isso é fato. E aí Isso aí tem essa afirmação. ele pode ser também monitorado também eletronicamente, por exemplo. A gente pensar, mas ele pode ir lá, sair, voltar e agredir ela de novo. Uma situação dessa, ela reúne também. E o botão do pão. E a gente tem uma outra também, que é o Salve Maria, que ela pode baixar um TD, e aí lá mesmo ela pode acionar
que esteja em risco ou não. E esse, só para entender, eletronicamente esse homem pode ser detectado a localização A localização dele está. como isso aconteceu. Se ele tiver, Aí você se aproxima, ainda tem que ter a tornozeleira? tem. A depender dos casos. Por exemplo, se for um caso muito grave, tornozeleira eletrônica. Isso vai depender da avaliação do juiz e da fiscalização do Ministério Público. Então, eu afirmo, hoje mesmo eu fiz a pesquisa de 2025 e não tem nenhuma mulher assassinada com medida protetiva. Teve uma em Coroatá, que ela pegou, desistiu no dia 4 de fevereiro. Ela foi assassinada no dia 11 de fevereiro. E em relação à moda, eu estava conversando com a Marcela sobre isso, né? Essa mulher desiste e ela fica por isso mesmo, ou não? Tem um procedimento para que ela possa ou não desistir, né? Sim. Como é que é? O que acontece? A mulher, aqui em São Luís, ela precisa ser ouvida pela assistente social, pelo psicólogo. Porque, às vezes, a gente marca até audiência, quando a gente percebe que tem alguma coisa. Para quê? Para que essa mulher, a gente perceba que ela não está sendo constrangida. Já teve mulheres que foram lá no promotoria e o cidadão ficou no estacionamento. Tá? Mas aí nós conseguimos, era um policial, e eles descontaram a pensão e ele ia lá na casa dela pegar a pensão. E era bom. Aí colocamos para o tornozeleira eletrônica e resolveu o problema. Então, nós fazemos esse acompanhamento. O Ministério Público é fiscal também. E o que nós precisamos? As vagas de violência, todas têm elenco disciplinar. Eu não sei como é que a gente trabalhava sem psicólogo e sem assistente social. E também a patrulha. A patrulha, onde é sede o Acalhão, a patrulha da Maria da Penha acompanha. Nós já tivemos, inclusive, feminicídios que foram abortados aqui em São Luís. O cidadão saiu de casa para matar. Pegou, jogou gasolina, ia tocando fogo no carro da polícia e a passando. E esses policiais, inclusive, foram promovidos por Brasília. Evitamos um feminicídio. E esse dado, eu acho que é uma coisa importante a gente esclarecer, que não é só especificamente do Maranhão. Brasil, todas, o Brasil inteiro, medidas protetivas que a gente fica receoso. Não, agora ele vai ficar mais agressivo. Não, agora, né? Então, se eu estava agressivo e assim, quando eu souber que eu não sei, é o que ele vai ficar agressivo. Em geral, isso traz uma calma. E quando ele percebe que a justiça está entregando documentos para ele, a polícia foi lá entregar o documento dele, ele já estava parado ali, disse, mas isso aí vai complicar minha vida aqui, porque essa aí já está querendo mandar me prender. Aí a primeira reação dele é aquela trava, né? Então, alguns casos às vezes fica aquele revoltado, mas em geral não vai lá e acontece. O que acontece exatamente nos casos que não ocorrem, que é exatamente o que a Selma está colocando. A violência ela acontece numa escalada. Ela começa aos poucos e ela vai dando uma escalada até o ápice do feminicídio. Por isso que se diz que o feminicídio é um crime que pode ser evitado. Como? Bem aqui, denunciando. Bem aqui na base, na raiz. Aí ele vai mudar. Eu digo, ele muda para pior. Ele nunca vai mudar para melhor. Porque a violência se aprende dentro de casa. Quando você falou do machismo, como é que nós éramos criados, a sociedade toda machista, né? Não que nossas mães erraram, mas o que elas deram, o que elas tinham? O que se dizia? Se apanhar na rua, apanha em casa, os meninos. Menino não chora. Quando chora, E o que a mãe diz quando a mulher casa? Isso é coisa de menina. Quando a mulher casa e quer se separar. Muito ele que eu sei mesmo. Tu já viu uma mulher separada? Né? Minha filha, tu não tá dentro do teu pai, olha como ele era, olha como ele tá. Velho, jogado em uma cadeira, tenente, ela tem que ser a cuidadora dele, e aí? Assim que ele vai mudar? Não. Não é assim que ele vai mudar. Enquanto ele está com a medida protetiva, ele vai com o grupo reflexivo.
é a cereja do bolo. Então, só se muda essa realidade com a educação. E Moab tem um grande problema aí, segundo a Selma, né? Questão financeira. E eu acredito que você também aqui no Polo deve ter muitos contatos, né? Com mulheres que possam ter sofrido violência e tudo. E você também atende muitas pessoas em vulnerabilidade. E tem essa questão, né? Do financeiro pesado. Muito. Não é pouco, não, é muito. Se a gente puder pegar um trabalho nesse sentido, para que elas possam ter uma renda, seria o ideal. Né? Então, há essa preocupação. Os seus problemas acabaram. Perfeito. Porque o CNP baixou uma resolução de 2023 que as empresas terceirizadas do Ministério Público têm que contratar 5% dessas mulheres vítimas de violência. Então, se você já tiver seu cadastro aqui, me encaminhe, que eu encaminho do Procurador-Geral, né, para que essas mulheres tenham uma renda. Nós também temos, pela Secretaria da Mulher, online, mais de 2.000 cursos online, que a mulher pode se inscrever. Para quê? Para ela ter uma renda. É bom de forte, é não sei o que de dança, porque ela vai fazer dentro da casa dela. Vai fazer dentro da casa dela e pensar em empreender. E aí você liberta daquele homem violento. Exatamente. Agora, E tem um cadastro também, tipo, a medida, a ação, o tribunal faz o cadastro do sistema e já tem aqueles cadastrados que recebem. Eu tenho a impressão também que tem uma lei estadual que saiu, não sei se foi esse ano passado, que designa vagas para as mulheres. Contratação para as mulheres. Agora, Raimundo, aqui depois. Mas é pouco, tem que fazer mais. Aí não seria de habilidade, de folha. Agora a gente também precisa, tipo assim, para além disso, imaginar que a violência não para aí. Não é por conta disso, porque muitas mulheres no nível exterior estão de todas as classes. e também estão dentro dessa plateia. Porque não é estar ligado especificamente só a uma questão de escolarização ou de falta de renda, porque abrange todas as classes, todas as famílias. Maria da Penha diz que o fator mais democrático que existe é a violência. Então, não pense, é só uma classe baixa, classe média e alta. Por que a gente diz mais classe baixa? Porque são os que denunciam mais. Não tem problema, se o nome dela vai para dólar, para coisa nenhuma. Já a classe média alta, e às vezes tem muito dinheiro envolvido, não se separa para não dividir os bens. Esse é um grande problema. Uma gaiola de ouro. Aí essa mulher vai pesar em o que vale mais, né? Se a segurança, mas ela quer investigar a morte ou mais libertado. Mas aí é que tá. Esse é um trabalho que o psicólogo faz de abrir os olhos dessa mulher, que ela pode ser assassinada. Tem um grupo de mulheres lá no Ministério Público, que além também desse grupo que há lá no Ministério Público, assim como tem no Tribunal de Justiça, essas mulheres, elas passam por esse grupo também de reflexão. Como é que funciona no caso das mulheres? Quando chegam as medidas protetivas da gente, que nós somos, como eles falam aí, todas as medidas passam para a gente pega e faz o cadastro dessa mulher. E aí a gente manda, quando ela recebe a medida protetiva, tem lá, se ela quiser participar do grupo. Então, quem tem medida protetiva, quem não tem. Nós começamos com uma, então estamos no círculo. Elas não são obrigadas a ir. Então lá a gente vai discutir o que é violência contra a mulher, vai discutir os direitos dela, né? Mas não só as mulheres que estão sob a medida protetiva, em geral, né? E aí essa mulher ela vai se empoderar muito, porque é uma mulher que ela vai continuar tendo relacionamento. E quando é uma mulher que ela está no ciclo da violência, ela coloca o jogo perigo, só troca o CPF. Aí ela vai querer aquele mesmo padrão, aquele líder, aquele que não trabalha. Então, aí já se vai fazendo filtro, né?
fazendo, levantando a ficha de Já vão trabalho. percebendo dentro daquela relação e tomando atitudes, né? Isso. Aí ela volta para o mercado de trabalho, né? Como teve uma que ela recebeu 17 facadas e hoje ela está fazendo universidade. Ainda tem que fazer cirurgia, mas ela sobreviveu. E aí ela pegou e esfaqueada. Ela lutou pelo agressor. A vizinhança acudiu. Ela já fez não sei quantas cirurgias. Mas é a bandeira de luta onde a gente chama, ela dá palestra, ela conta a história dela. Se você quiser chamar ela aqui, lhe dou o contato dela, porque assim, são mulheres que ressurgem das cinzas. E a gente vai já falar, que eu me lembro que você comentou, da rede de apoio para as mulheres. Vamos, segura aí. Moab, a gente está fazendo vários pontos aqui, né, entre pouso e os trabalhos aqui que estão sendo sinalizados, né? E esse grupo reflexivo, com certeza, homens também, assim como as mulheres violentadas, homens já devem ter aparecido aqui com essa situação, né? De dizer, relatarem que estão cometendo atos nessa linha. Vocês recebem pessoas, só são esses casos de medidas protetivas ou é aberto para pessoas encaminhadas de fora, assim, como um pouso social? Em geral, a gente recebe via processual. Né? Essa como é uma instituição do sistema. A gente até fez a experiência de abrir para pessoas que foram lá, souberem, eu queria e tal, porque até comecei com minha esposa. Mas são pessoas que não ficam até o final, porque tem uma migragem dele, para dizer assim, né? Que existem encontros, e aí, em geral, ele começa a perceber que está melhorando, mas está suficiente. Aí não aparece mais, como ele não tem obrigatoriedade, a gente não insiste. Agora, tem aqueles que estão no sistema, vão fazer o grupo, às vezes tem a opção lá do processo, aí o arquivamento do processo, e ele deseja continuar. Não quero continuar. Doutor, depois de terminar esse, eu posso fazer o próximo? Eu quero continuar para fazer o próximo grupo, porque eu aprendi tanto, eu melhorei tanto, que eu quero mais papéis, né? E eu agoniada assim, né? Eu fui logo perguntando para ele, que momento eu conheci esse homem? Quinta sessão. Que momento esse homem luta? Mas aí, cada um tem uma resposta que aí. E aí, que momento que esse homem se percebe que começa realmente a mudar, né? Dar aquele start, assim, não, eu sou violento, preciso mudar e começa a ficha cai, exato. Uhum. Aí vou ouvir cada um tem uma opinião, cala aí. Eu ouvi a senhora falar, e assim, eu estava falando para ela assim, que aí que momento isso acontece? Eu digo que isso é um processo, né? Então, às vezes acontece para uns mais cedo, outros mais tarde. A gente tem um grupo de 12, 15 pessoas. Que é aquela situação, vai, né, trabalhando isso de forma diferente, né? Que tem o seu processo. Que a gente vai nós temos uma grade de 14 encontros, e são divididos em 2 etapas. E esses homens, eu falo que eles vão desfelando, a gente vai, como se fosse descascando uma cebola, né? Tirando aquele processo, porque são muitas capas que a gente tem, muitas barreiras, né? Muitas questões sedimentadas desse homem. Cada vez que a gente tira uma casca dele, que ele consegue se perceber, né? Então, assim, eu falo que é um processo, mesmo porque a gente está falando de um processo no histórico, de algo que está sedimentado numa futura, e que a gente não transforma assim, mas a gente consegue movimentar esse homem para uma rota. Então eu falo assim, é bom se a gente estivesse fazendo ele mudar de rota. Você vê como o psicólogo responde, né? O promotor, com 5 sessões, ele vai modificar. Tanto é que eu chego no jornalista eu me lembro que você falou mesmo, porque nossa, como é que com 5 sessões eles mudam, eu estou aqui não sei quanto tempo. Ele disse, lá foi o esfartar deles, o começo do processo. Tanto é que tem volta de feliz essa semana, fazendo uma audiência semana passada, a juíza perguntou, doutora Juscelino,
Sim, você participou do grupo, você gostou? Ele disse, eu amei. Ah, aquilo ali, É que ele tá obrigado a participar, mas a partir do momento que ele gosta também, E aí eu digo para eles, olha, quando vai terminar o grupo, semana que vem, no mesmo horário do grupo, vocês vão sentir um negócio diferente. E vocês não sabem o que é. O nome disso é síndrome de abstinência, que é isso, falta do grupo. Aí eles mudam. Mônica, eu posso ir ali assistir uma aula, não sei mais o quê. Aí logo no começo, ele, 2 horas da manhã, ligou para a psicóloga. Veio. Aí a psicóloga, doutora, ele me ligou. Ainda bem que não ligou para a mulher. Aí eu vou para você, Senhor, tudo aquilo não perturba mais a mulher. Eu digo, olha, liga do seu celular no silencioso, que aí evita qualquer conclusão. agora, Raimundo, muito interessante que você disse que usa como gancho algumas formas, por exemplo, um vídeo ou algum caso recente, uma música. Isso a gente usa, Não sabe. tipo, a reunião, ela tem uma dinâmica. E a gente sempre usa ela no início dessa reunião, um disparador que a gente chama. Um dispara alguma coisa. Uma cena, um vídeo, uma dinâmica, uma música, pode ser qualquer elemento que a gente possa trazer o tema à tona. Então, quando a gente traz esse tema à tona, eles vão trazendo os posicionamentos deles. E a partir disso é que a gente vai trazendo o processo de reflexão. A partir do conteúdo que ele tem, a visão que ele tem sobre aquela cena, sobre aquele vídeo, né? Ou sobre aquela música, a forma como ele elabora aquilo, né? Como ele percebe aquele posicionamento que fala dele, né? Então a gente sempre diz que no grupo a gente traz a realidade do sujeito para a gente trabalhar. Por quê? Porque a gente tem que entender que o que está promovendo ele causar violência, ele praticar violência, né? Ele levar ele à violência. É o que está dentro dele. É o que está sedimentado dele. Então eu preciso saber o que está sedimentado desse sujeito. Como é que eu vou saber? A partir de quando ele bota isso para mim. Quando ele bota isso no grupo. E a partir que ele bota isso no grupo, a gente vai trabalhar esse conteúdo, essa matéria-prima da reflexão. E deve ter identificação, né, entre os outros integrantes, daquilo que a Dilão está falando, e acaba que o outro vai também comentar. Tem as identificações, mas também tem os contrapontos, né? Porque a gente tem que considerar que ele tem 15 e cada um construiu um jeito diferente, né? Pelo menos naquele item, alguma coisa tem diferente de o João colocou e o Antônio já tem outro posicionamento. Isso é muito enriquecedor para o processo, até para ele escutar o igual, fazendo a diferença com ele, né? Você quer ver? Os homens, eles, quando a gente faz lá um questionário, manda um teste, né? Hoje eu tenho psicóloga, antes era dele que fazia tudo. Ainda bem que o Conselho Regional de Psicologia não me processou. Aí, o que acontece? A gente fazia umas perguntas. E o que se chegou à conclusão? Eles viam o pai batendo no homem. Então você recalca isso. Lembra que a gente educa pelo exemplo? Você recalca isso. Eu via meu pai bater na minha mão. Então, era de eu fazer o quê? O contrário. Não, eu acabo repetindo os responsáveis. Então, eu tenho que pegar esse homem, que é uma pedra bruta, e lapidar. Eu só preciso lapidar. E aí, homens, façam em concurso. Aí eles fazem amizade, fazem grupo. Aí vão assistir o filme do Homem-Aranha, o filme do Super-Homem. Eles vão assistir o jogo do Flamengo. Né? Então, tinha um que ele dava para o mercado financeiro. Eles chegaram antes para ter aula sobre o mercado financeiro. Então, a gente já botou esses homens para quê? Para desenhar. E aí tinha um que trabalhava com moda e ele dizia assim, doutora, eu trabalho com moda, eu não sei desenhar. Eu nunca me toquei com isso. Então, homens assim fazem enfeite de Natal. Eu já ouvi falar mulheres falando para os homens, e homem cozinhando. Então, para mim, eu acho maravilhoso. Eu cozinho muito bem e foi um ponto forte para a gente lembrar. Então, assim, eu acho que não conceitos que já estão para passar. Né? E eu vi Tem essa cultura machista
né? patriarcal. Homem, inclusive, tomou nosso lugar na cozinha, porque a gente era cozinheiro, Mas aí pode tomar Travestis, né? esse lugar, né, Bruno? Pode tomar. Não. Outro Não, ele é um upgrade. A gente era cozinheiro. Ele é chefe. Cheio, né? Agora, Moab, você disse que trabalhou no tribunal de justiça, mas com essa área também, essa parte, Na Câmara, né? 20 militares. Então, Experiência. Recolher, acolher essas o que você via lá de situações que pode trazer aqui para os nossos convidados? Tem coisas horríveis. Mulheres de violência que foram assassinadas, deixando os filhinhos órfãos, sabe? Uma coisa horrível. Eu acho assim, eu deveria tanto trazer isso para os debates. Por que Raimundo leva Raimundo a dedicar esse trabalho? Só porque ele é funcionário do tribunal, por que Selma palestrar mais? Só porque ela tem um salário ou tem alguma coisa a mais que nos leva, nos motiva a fazer um trabalho desse? Eu só lhe dizer uma coisa. Meu pai, ele não tem formação superior. Trabalhou um ano, estudou no liceu, e naquela época tinha um exame de admissão. Aí, meu pai me perguntou o que o senhor queria, que eu devia ser quando eu crescesse. Toda menina, é muito privado. E ele disse assim, eu não sei o que você quer ser, mas se você acorde todos os dias querendo ir para esse lugar. É isso. Na verdade, eu sou paga para fazer o que eu gosto. Sou morreza das mulheres. Coisas que a gente faz que nem lembra. Então, enquanto uma mulher estiver sofrendo, eu odeio essa forma de teoria. E a ONU nos diz que só em 2475 é que nós vamos ter igualdade entre homens e mulheres. Nós temos que ir atrás dessa para correr para ser 2025. Nós estamos A violência da escala, né? Só estamos aí, nossos 5 minutinhos finais, né, dona? E aí você responde aí até no final. Eu trabalhei como atriz. Eu trabalhei em Imperatriz, mas lá em Imperatriz, interessante, Selma, que lá em Imperatriz, a Sara, dona Sara, já me convidou, que eu abri a banda lá, e me convidou para estreitamento, para acolhimento, para atendimento às mulheres, porque na equipe está precisando. E eu fiz um primeiro treinamento de Imperatriz, no trabalho da mulher, para atendimento das mulheres. Coincidentemente, acho que 1 ano, 2 anos depois, eu vim para lá, de São Luís. Eu vim para São Luís, fui designado para lá da mulher, com o Nelson, né? E aí eu estou lá, e às vezes as pessoas perguntam, mas eu tenho vontade de sair? Gente, eu nunca pensei isso. Eu nunca pensei isso. Não foi peso. Nunca foi peso, assim, e dessas pessoas que a gente vê e que a gente recebe do Senhor da DSB, as boas delícias das pessoas agradecendo, saindo muito obrigado, fez por mim, pela minha família, pelos meus filhos. Olha só, eu trabalhei com ele, com o cara. Ele está dizendo que eu estou agradecendo pela família e pelos filhos. Então, assim, e semanalmente a gente está recebendo gente que já passou, Isso vai dando aquilo lá. Aí a gente vê essa coisa assim. A gente passou há 10 anos atrás. Tem gente que passou comigo há 15 anos atrás. Que até hoje vem caminho, passa no fora do caminho, passa no fora. Agora, A religião tem alguma coisa, papel nesse processo? O que você tem como formação religiosa? Interfere nesse trabalho? Se eu for você não quer ler, eu tenho. Eu hoje sou espírita, mas nasci em berço católico. Minha avó tinha um terreno de matriz africana. Meu ex-marido era evangélico postal. E aí eu sempre digo assim: quem primeiro nos defendeu? Não foi nada da pena. Jesus
no episódio da mulher adúltera, Rapaz, quando ele diz assim, naquela época ela foi pega em flagrante adultério. E levaram para Jesus. Era uma cilada para Jesus. Porque a lei de Moisés mandava apedrejar. E o que eles queriam era que Jesus fosse de encontro à lei para ser preso. E Jesus veio com a lição de amor. E disse, quem tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Amélia Rodrigues conta os bastidores desse episódio. Ele disse que Jesus ficou escrevendo no pé. E lá tinha 5. Abençoou vários detalhes. E a Carolina foi ser aqui. E eles foram sair, os mais velhos, porque tinham mais pecados, e os mais novos. Ele fica claro e diz, eu também não te condenarei. Vai e não tornes a pecar. Aquilo que tu disseste. Por que muitas mulheres não denunciam, medo de ser julgadas pela própria sociedade que nos aprende? Pela internet, hoje as pedras são virtuais. Não é as pedras do rei, não, são as pedras virtuais. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter empatia com essa mulher. Eu não sei se no lugar dela eu não faria a mesma coisa. Então, a religião, o conhecimento que eu tenho, é para eu amparar essa mulher. Porque ela já foi condenada, ela já foi julgada. Ela chega ali, ninguém vai no ministério, tá? Ali eu chamo de porta da esperança. Ela já bateu em todas as portas. Então ela vai ali, entendeu? O fio de esperança já não tem. Sem força, sem autoestima, sem mais nada. Tem mulher que chega também disso. Doutor, eu prefiro apanhar. E mais meus filhos teriam que comer. Aí ela começa me perguntando, a senhora já passou fome? Eu disse, não. Eu disse, eu passo na hora de comer. Ela me disse, pois a senhora não sabe o que é passar. Eu disse, talvez no seu lugar eu fizesse a mesma coisa. Isso era para pedir a desistência da minha da coletiva e eu dizendo que ela não tinha condição. Foi quando ela me convenceu. E eu disse, se esse homem me matar, os doutores ele não mata. Ele só me bate porque ele quer me ver sofrer. Na época da pandemia. Não entendeu? Mas aqui a gente já faz o tempo, né? Dá mais 2 horas, né, mano? mais uma. Mas ele já quer ir no Raimundo para dizer Essa minha. essa questão da religião é razão. Eu acho que tem uma outra questão também, além da formação, que eu digo formação religiosa católica, minha mãe foi católica, mas eu penso também na minha formação familiar. Eu digo lá, trabalhei com mulheres, sou caçula, né? E tanto fui cuidado muito bem por elas, quanto me aproximei desse mundo, né? Mas que menino, antes da mulher, que a gente chamava de mulher, que tinha esse exercício de colocar todos para elicitar todas essas questões que hoje a gente está dizendo, oh, que coisa linda, os homens hoje estão cuidando da casa. Minha mãe já fazia isso com a gente já cuidava da casa, já fazia tudo, absolutamente tudo. Botar um botão, fechar, sei lá, rasgou, você vai lá e faz. Se brindar. Então, absolutamente tudo. Assim como meu pai fazia exatamente os homens, de cuidar, de pintar e de fazer uma encarnação, de, sei lá. Então, essas coisas todas foram assim, e esse cuidado com o feminino, assim, sempre a gente teve. Então, é sempre levantar essa bandeira de que a mulher pode se abaixar, a mulher tem que ser isso, não tem que ser aquilo, né? No sentido de rebaixo para o homem, às vezes até Protagonistas, é de sempre se falava das possibilidades, da potência que ela tinha, né? Então eu fui criado nesse lugar e sempre era falando para ele ter para minhas irmãs nesse lugar que a gente tem que ser mulher, né? Então assim, tem que ser mulher com M maiúsculo, não sei o quê, né? Então ela falava, tem que ser mulher, né? Então falava sempre desse lado assim. E aí eu acho que o meu trabalho de certa contempla isso, né? Essa esteira que minha mãe coloca, e também essa formação religiosa, que é ligada com o outro, do acolher o outro, de fazer o melhor pelo outro, de plantar a habilidade pelo outro, né?
Então eu acho que eu tenho um pouco isso com as questões que disseram. Agora, para finalizar, é bom deixar os contatos, porque tanto o Ministério Público quanto o PJ tem palestras, e vocês que estão assistindo podem ligar, entrar em contato para poder marcar aí na escola, na sua empresa, palestras que o Tribunal de Justiça realiza, o Ministério Público tem as rodas de conversa e também faz palestras, né, Edson? Então, deixem os contatos aí possíveis, né? Por e-mail, site, telefone, se for. Então, eu vou deixar aqui o mandado, eu tenho aqui o contato da coordenadoria, porque ela traz uma cliente para trabalhar com as empresas, para trabalhar nas escolas, para trabalhar nas igrejas, nas comunidades. O número lá é 2255, 2913 e 2915. E o meu lá do setor é 255 2619. Então, que quem quiser saber mais sobre grupos, trabalho com homens, a gente está lá sempre pela manhã, das 7h30 até 2 horas, a gente está lá à disposição. E Célia, você tem o depois Nós temos o WhatsApp da promotoria, tá? Ele funciona de 8 às 18, 989 9113 3214. Esse aqui você pede o link da medida protetiva, né? Me manda qualquer dúvida, qualquer informação. Mas o link também está no site do Ministério Público, você vai no site do Ministério Público, na aba ao cidadão, tem lá medida protetiva, que é da mulher, e a Henri Borel, que é das crianças. Muito, então, só nos resta agradecer, né? Sim. Maravilhosos convidados, enriquecedor. Agora, Moab, nada adianta ter toda essa conversa nossa aqui, né? Sem o apelo aí do nosso internauta para clicar lá, compartilhar, botar não só ali dar o curtir, mas também pegar o link e botar nos grupos, né? A gente se dá o trabalho de botar vídeos de desastres, de um monte de bobagem. E aí um link de um podcast desse, a gente também tem que salvar lá. Mas vamos pedir para a Bruna adicionar nosso canal, né? E daqui para frente será cada vez mais assuntos interessantes, né? Que todos poderão participar, dando sua contribuição. Que Deus puder. Muito obrigado. Quase que a gente não deixa você falar, né, Moab? Não é assim mesmo, né? Porque são observar. Duas mulheres e um anúncio. Você tem dois ouvidos mal, né? Não, mas eu estou aprendendo, né? Eu estou aprendendo para tosse. Pronto. Então, fique acompanhando a gente, que já tem aí um próximo podcast. E aí, curte e compartilha, tá bom? Obrigada, gente. Tchau, tchau. A Rádio Web, você me chama.